Bem-vindo à nossa exploração sobre os cães e seu profundo significado espiritual na Bíblia. Os cães fazem parte da vida humana há milênios e são frequentemente chamados de o melhor amigo do homem, devido à sua lealdade, amizade e natureza protetora. Mas você já considerou que pode haver um aspecto espiritual mais profundo na nossa relação com os cães? Neste vídeo, vamos explorar as menções bíblicas sobre os cães e descobrir o que essas criaturas leais podem simbolizar espiritualmente. Abordaremos questões como: o que exatamente as Escrituras dizem sobre os cães? Eles são apenas personagens secundários ou carregam um significado simbólico mais profundo? Especificamente, qual pode ser o papel espiritual dos cães, segundo a Bíblia? E que lições podemos aprender com isso? Curiosamente, embora hoje os cães sejam vistos de forma positiva em muitas discussões religiosas, sendo associados à lealdade e à proteção, sua representação na época bíblica nem sempre foi favorável. De fato, muitas das menções aos cães na Bíblia têm conotações negativas. Mas será que há algo mais por trás dessas histórias? Vamos analisar como os cães são retratados tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, onde às vezes representam impureza ou insensatez, mas em outras ocasiões simbolizam lealdade, vigilância e até bondade. Nossa questão principal é: será que os cães possuem um significado espiritual maior do que se costuma pensar? Antes de nos aprofundarmos mais, vamos primeiro explorar o papel e a percepção dos cães dentro do contexto cultural e histórico da Bíblia. Compreender esse contexto é essencial para entender por que eles foram usados simbolicamente e o que suas aparições nas Escrituras significam. Diferente da visão atual dos cães como animais de estimação queridos que oferecem apoio emocional, proteção e amor incondicional, na época bíblica a percepção era outra. Especialmente no Antigo Israel, cenário de grande parte do Antigo Testamento, os cães não eram os companheiros domésticos amados que conhecemos hoje. Em vez disso, vagavam pelas ruas como animais errantes, sobrevivendo de restos de comida, carcaças e outros resíduos. Esse estilo de vida os associava à impureza, ao caos e à contaminação. Essas associações são evidentes em diversas passagens do Antigo Testamento, onde os cães não são retratados como protetores fiéis, mas como criaturas incômodas ou insignificantes. No entanto, essa percepção dos cães não era a mesma em todas as culturas. Em algumas sociedades antigas, os cães eram muito mais valorizados. Por exemplo, no Egito Antigo, eles eram honrados por seus papéis como guardiões e protetores. Deuses como Anubis, o deus do além, eram representados com características caninas, simbolizando sua natureza protetora e seu papel de guia das almas na vida após a morte. Os egípcios também reconheciam o valor prático dos cães na proteção das casas, no pastoreio de animais e os apreciavam como companheiros leais e defensores. Um sentimento que ainda ressoa nos dias de hoje. A visão contrastante em Israel pode ser explicada pelos costumes culturais e religiosos da época. Questões de pureza e rituais de limpeza eram fundamentais nas práticas religiosas, e os cães, frequentemente vistos revirando o lixo e rondando cadáveres, eram considerados impuros. Isso influenciou sua representação na Bíblia. No Antigo Testamento, os cães são frequentemente mencionados de forma negativa, simbolizando impureza ou ilustrando características indesejáveis. Por exemplo, em Deuteronômio 23:18, afirma-se que ganhos semelhantes aos de um cão não deveriam ser oferecidos na casa do Senhor, refletindo a crença de que qualquer coisa associada aos cães era impura e inadequada para lugares sagrados. Assim, nesse contexto, os cães simbolizavam impureza, um conceito profundamente enraizado na mentalidade do povo de Israel. Esse pano de fundo
é essencial para compreender a visão predominantemente negativa dos cães nas escrituras bíblicas. No entanto, à medida que avançamos no texto, fica claro que a representação dos cães na Bíblia não é inteiramente negativa. Embora muitas vezes sejam vistos como símbolos de impureza ou marginalização, também existem narrativas e versículos que os retratam de maneira mais favorável, sugerindo papéis que incorporam lealdade, compaixão e até vigilância espiritual. Em seguida, examinaremos uma das conotações mais notórias associadas negativamente aos cães nas Escrituras, sua ligação com a tolice e o pecado. Mas também exploraremos suas qualidades mais redentoras em breve. Em várias referências bíblicas, os cães simbolizam não apenas impureza e caos, mas também insensatez. Um exemplo marcante disso aparece no livro de Provérbios, onde está escrito: "Como o cão volta ao seu vômito, assim o tolo repete a sua tolice." Provérbios 26:11. Essa comparação utiliza a imagem desagradável de um cão comendo seu próprio vômito para ilustrar a persistente e irracional repetição de escolhas erradas, um defeito humano comum. A metáfora é eficaz ao destacar a teimosia daqueles que insistem em repetir os mesmos erros, mesmo sabendo das consequências negativas. Essa representação reflete a visão comum da época sobre os cães, como criaturas que viviam à margem da sociedade, revirando lixo e retornando ao que havia sido descartado, o que espelha a ideia de que pessoas tolas não aprendem com seus erros. Uma lição poderosa que atravessa diferentes tempos e culturas. Esse tema da impureza associada aos cães reaparece no Antigo Testamento. Por exemplo, em Deuteronômio 23:18, menciona-se os salários de um cão, implicando que qualquer coisa relacionada aos cães era considerada impura e inadequada para ofertas sagradas. Essa linguagem metafórica não se refere literalmente a cães recebendo pagamentos, mas reforça a visão predominante de que eram seres impuros e indesejados em ambientes sagrados. O conceito de impureza era um aspecto fundamental da vida religiosa no antigo Israel, onde certos animais eram considerados impuros com base em seus hábitos ou características. Os cães, que muitas vezes vagavam pelas ruas, revirando lixo e vivendo em condições insalubres, representavam tanto a impureza física quanto a espiritual. Compreender essas associações negativas é essencial para entender por que os cães são usados metaforicamente na Bíblia. Nas Escrituras, os cães frequentemente representam aquilo que deve ser evitado: impureza, tolice ou pecado. Seu comportamento, frequentemente visto como indigno, serve como metáfora para ações humanas consideradas impuras ou insensatas. Um exemplo notável dessa representação negativa encontra-se no Salmo 22:16, onde o salmista descreve estar cercado por cães, referindo-se a um grupo de inimigos ameaçadores e não a animais reais. Aqui, os cães simbolizam perigo, impureza e oposição à retidão. Esse uso simbólico se estende também ao Novo Testamento. Em Filipenses 3:2, Paulo utiliza o termo cães para descrever aqueles que desviam a comunidade do caminho correto, enfatizando sua impureza e corrupção moral. Embora os cães sejam frequentemente associados a traços negativos, a Bíblia não os retrata exclusivamente de maneira desfavorável. Apesar de serem tipicamente vistos como símbolos de impureza ou insensatez, existem momentos em que aparecem em contextos que ressaltam qualidades mais positivas, como a lealdade e a compaixão. No próximo capítulo, exploraremos um exemplo particularmente notável da Bíblia em que os cães não são retratados como símbolos de impureza, mas sim como agentes de compaixão inesperada. Essa mudança ocorre no Novo Testamento, dentro de uma parábola contada por Jesus no Evangelho de Lucas, envolvendo um homem miserável chamado Lázaro.
Lázaro sofre intensamente, coberto de feridas e deitado à porta da casa de um homem rico. Curiosamente, a narrativa destaca que cães vinham lamber suas feridas. Lucas 16:21. À primeira vista, esse detalhe pode parecer apenas mais um indicativo da miséria de Lázaro, sugerindo que ele estava tão abandonado que apenas os cães de rua lhe davam atenção. No entanto, um exame mais profundo revela uma dimensão mais compassiva nessa ação dos cães. Em contraste com um homem rico que ignora completamente o sofrimento de Lázaro, os cães são os únicos a lhe oferecer algum tipo de conforto. O ato de lamber suas feridas, que na antiguidade era visto como possuindo propriedades curativas devido às qualidades medicinais atribuídas à saliva, simboliza um gesto de ternura e cuidado. Essa imagem comovente dos cães consolando Lázaro enquanto os humanos o ignoram funciona como uma poderosa ilustração. Nesta história, os cães não são retratados como meros animais impuros ou oportunistas, mas sim como símbolos de compaixão e cuidado. São os únicos a reconhecer o sofrimento de Lázaro e a lhe proporcionar algum alívio, transformando essas criaturas, geralmente desprezadas, em mensageiros de bondade e empatia. Essa inversão narrativa desafia a representação bíblica tradicional dos cães e evidencia sua capacidade de compaixão, revelando um gesto inesperado de bondade vindo de uma fonte improvável. Esse momento marcante da história serve como um poderoso estímulo para a reflexão sobre como percebemos os outros, especialmente aqueles considerados impuros ou indignos, segundo os padrões da sociedade. Na narrativa bíblica, os cães, frequentemente desprezados como impuros, emergem como portadores de compaixão e cuidado. Isso pode indicar que Jesus, por meio dessa parábola, nos convida a questionar nossas concepções convencionais sobre pureza e bondade em uma sociedade que frequentemente marginaliza os pobres e os doentes. Aqui, os cães, normalmente vistos como sujos, são os que oferecem conforto, levando-nos a reconsiderar nossas definições de compaixão e quem realmente é capaz de demonstrá-la. Além disso, a narrativa nos leva a refletir sobre nossas próprias atitudes em relação àqueles que sofrem. Assim como o homem rico ignora Lázaro, muitas vezes também deixamos de perceber aqueles ao nosso redor que estão em necessidade. O texto destaca que a ajuda pode vir de lugares inesperados. Os cães, que seriam os menos prováveis de oferecer assistência, são justamente aqueles que reconhecem e aliviam o sofrimento de Lázaro. Isso contrasta fortemente com outras passagens bíblicas em que os cães estão associados a características negativas. Neste caso, eles não simbolizam impureza ou tolice, mas são representados como agentes de empatia, realizando atos de bondade que outros se recusam a fazer. À medida que avançamos para o próximo capítulo, exploraremos outra faceta do papel dos cães na Bíblia, o de vigilantes e guardiões. Apesar de seu status frequentemente marginalizado, os cães também desempenhavam papéis cruciais nos tempos antigos, como a proteção de rebanhos e casas. Embora a Bíblia não detalhe extensivamente essas funções protetoras, essas capacidades estão sutilmente implícitas em diversas metáforas e na presença simbólica dos cães. Seus instintos naturais de vigilância e defesa, embora nem sempre explicitamente reconhecidos, ressoam em suas representações bíblicas, oferecendo insights mais profundos sobre seu significado espiritual e os diversos papéis que desempenhavam. Vamos examinar uma metáfora significativa encontrada no livro de Isaías. Em Isaías 56:10, o profeta descreve os líderes de Israel como cães silenciosos que não latem, usando essa analogia para criticar sua incapacidade de cumprir seus papéis.
Embora inicialmente pareça uma comparação severa, na verdade, esse paralelo destaca uma característica geralmente positiva nos cães: sua função como guardiões e sistemas de alerta. Ao comparar os líderes a cães que não latem, Isaías aponta sua falha em atuar como protetores. Um cão que permanece em silêncio diante do perigo não cumpre seu propósito como guardião. Da mesma forma, líderes espirituais que não alertam seus seguidores sobre ameaças iminentes estão negligenciando seus deveres. Essa crítica, de maneira sutil, valoriza as qualidades esperadas dos cães, sua vigilância e prontidão para proteger. A metáfora do cão que late como um guardião é fundamental. O que isso revela sobre o simbolismo espiritual dos cães na Bíblia? Implica que os cães eram vistos como emblemas de vigilância e proteção. Essa característica é essencial não apenas fisicamente, mas espiritualmente também. Ao longo da Bíblia, os fiéis são incentivados a permanecerem atentos em sua fé, a estarem conscientes dos riscos espirituais, tentações ou influências que possam desviá-los do caminho com Deus. Assim como os cães vigiam seus territórios ou rebanhos, os crentes são chamados a proteger suas vidas espirituais contra as inúmeras distrações, tentações e forças adversas que enfrentam. A vigilância é um conceito-chave na Bíblia, e a analogia de um cão atento, sempre pronto para alertar seu dono sobre o perigo, ilustra lindamente o tipo de alerta espiritual encorajado na vida de fé. Esse tema da vigilância é reiterado no Novo Testamento, especialmente quando Jesus exorta seus discípulos a permanecerem atentos para a chegada do reino de Deus. Em Mateus 24:42, ele instrui: "Portanto, vigiem, porque vocês não sabem em que dia virá o seu Senhor." Embora os cães não sejam mencionados diretamente aqui, a ideia de permanecer vigilante e preparado ressoa com seu papel natural como guardiões. Essa metáfora eleva o que pode parecer um papel simples e cotidiano a um de profundo significado espiritual. Os cães, com sua vigilância constante, simbolizam a necessidade de estarmos alertas não apenas em nossas rotinas diárias, mas também em nossas vidas espirituais. Eles exemplificam que a proteção e a consciência são essenciais para guardar não apenas nossos espaços físicos, mas também nossa saúde espiritual. Essa metáfora se estende às nossas interações com os outros. Assim como os cães protegem suas matilhas, somos incentivados a cuidar do bem-estar de nossa família, amigos e membros da comunidade. Nossa obrigação espiritual inclui estar atentos e oferecer apoio, ajudando a proteger os outros contra ameaças físicas, emocionais ou espirituais. A representação dos cães como protetores e guardiões oferece uma nova perspectiva sobre seu papel bíblico, indo além das noções de impureza ou tolice para enfatizar vigilância, atenção e a proteção do que é precioso. Os cães, movidos instintivamente a guardar e proteger, refletem as virtudes espirituais que os crentes são incentivados a adotar. Além disso, outro traço dos cães que ressoa com temas bíblicos é a lealdade, uma qualidade que exploraremos mais a fundo na próxima sessão. Embora a Bíblia não exalte explicitamente os cães por sua lealdade, a inegável fidelidade desses animais, historicamente utilizados tanto para proteção quanto para companhia, é evidente. Os cães naturalmente demonstram uma lealdade inabalável, formando laços profundos e duradouros com seus donos e mantendo esses vínculos independentemente das dificuldades. Embora as referências bíblicas aos cães geralmente não os retratem como os companheiros devotados que conhecemos hoje, seu papel como protetores diligentes sugere uma implicação espiritual mais profunda da lealdade. A lealdade é um dos pilares da Bíblia, especialmente na relação entre os seres humanos e Deus.
As Escrituras repetidamente chamam os fiéis a permanecerem firmes em Deus, obedecerem às suas leis e confiarem em suas promessas, mesmo diante de adversidades ou tentações. A Bíblia enfatiza o valor da fidelidade, não apenas na relação com Deus, mas também nas interações humanas. A lealdade inabalável demonstrada pelos cães em seus papéis naturais pode servir como uma metáfora para o tipo de fidelidade constante que Deus deseja de seu povo. Os cães, conhecidos por sua devoção, servem e protegem seus donos mesmo em tempos difíceis. Eles cumprem seus deveres com dedicação, refletindo o princípio bíblico de fidelidade a Deus, independentemente dos desafios da vida. Um exemplo marcante de lealdade na Bíblia é a história de Ruth. Após a morte de seu marido, Ruth, uma moabita, declara sua fidelidade à sua sogra Noemi com palavras profundas: "Para onde fores, irei, onde ficares, ficarei. O teu povo será o meu povo, e o teu Deus será o meu Deus." Ruth 1:16. Essa demonstração de lealdade, firme, comprometida e inabalável, é exatamente o que Deus espera de seus seguidores. Embora a dedicação de Ruth seja frequentemente celebrada como um exemplo de fidelidade humana, características semelhantes de lealdade podem ser observadas no reino animal, especialmente na forma como os cães interagiam com seus donos no antigo Israel. Os cães eram frequentemente usados para guardar rebanhos e propriedades, um papel que exigia lealdade e confiabilidade. Pastores e agricultores dependiam de seus cães para proteger seus bens, oferecendo alimento, abrigo e cuidado em troca. No entanto, a lealdade dos cães ia além de uma relação meramente baseada em troca. Era instintiva. Esse tipo de lealdade, embora não detalhado explicitamente na Bíblia, era reconhecido pelas pessoas da época e, sem dúvida, influenciava sua compreensão sobre o que significa ser fiel e confiável. A relação entre um cão e seu dono simboliza lindamente o tipo de conexão que Deus deseja com seus seguidores. Assim como os cães demonstram lealdade incondicional aos seus cuidadores, Deus chama seu povo a permanecer fiel a Ele, confiando em sua orientação em todas as circunstâncias. Esse nível de lealdade é desafiador, mas essencial para uma vida de fé. Provérbios 3, 5-6 expressa esse sentimento. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te apoies no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Confiança e lealdade estão intimamente ligadas. Da mesma forma que um cão depende de seu dono para sustento e proteção, somos chamados a confiar no plano de Deus para nossas vidas, mesmo quando o caminho não parece claro. A lealdade vai além da simples obediência. Ela envolve confiança, dedicação e fé constante. A confiabilidade dos cães também destaca a importância da consistência. Eles cumprem seus papéis como protetores e companheiros sem hesitação. Essa consistência é uma lição poderosa para nossa jornada espiritual. Manter a fé firme, a devoção inabalável a Deus e a integridade nos relacionamentos são fundamentais para uma vida rica em valores morais. A lealdade, seja exemplificada por um cão que protege seu rebanho ou por um crente fiel em sua fé, transcende tempo e cultura, lembrando-nos de que dedicação e compromisso são pilares de uma existência espiritual significativa. Na nossa próxima discussão, exploraremos outra representação simbólica dos cães na Bíblia, desta vez como emblemas de perigo e adversidade, mas com profundas implicações espirituais. Em vários textos bíblicos, os cães transcendem sua forma literal de animais para simbolizar conceitos espirituais ou morais mais amplos. Um exemplo notável encontra-se no Salmo 22, onde o salmista expressa sua aflição. Cães me rodeiam, um bando de malfeitores me cerca, perfuraram minhas mãos e meus pés. Salmo 22:16. Aqui,
Os cães são retratados como forças adversárias ou malignas que ameaçam sua segurança e bem-estar. Embora essa representação possa parecer puramente negativa, simbolizando perigo, a passagem é frequentemente interpretada como profética, antecipando os sofrimentos de Jesus Cristo, especialmente pela descrição vívida das mãos e pés perfurados. Nesse contexto, os cães são metáforas do mal e da oposição que cercam os justos, e não animais reais. No contexto antigo, os cães frequentemente vagavam pelas ruas como animais selvagens e imprevisíveis, muitas vezes em bandos. Por isso, sua associação com ameaça em narrativas bíblicas como o Salmo 22 é compreensível. Neste salmo, o salmista sente-se cercado de todos os lados, como se fosse atacado por cães selvagens. Esses cães representam de forma simbólica o tumulto, o perigo e as forças malignas que tentam dominá-lo. Essa linguagem figurativa amplia nossa compreensão dos desafios espirituais que os fiéis enfrentam. Assim como o salmista se vê cercado por inimigos, os crentes modernos frequentemente enfrentam diversas forças, desde tentações e pecados até adversidades espirituais e perseguições, que tentam desviá-los da fé. Esses cães metafóricos representam as dificuldades que ameaçam a integridade espiritual e a devoção. A imagem de estar cercado por cães ameaçadores é um poderoso símbolo dos constantes conflitos espirituais que os crentes enfrentam. Esse simbolismo é especialmente interessante porque revela a dualidade da representação dos cães na Bíblia. Enquanto, em alguns contextos, eles simbolizam lealdade, proteção e vigilância, em outros, representam perigo, desordem e adversidade. Essa dualidade reflete a complexidade da vida espiritual, onde forças existem tanto para nos guiar e proteger, quanto para nos ameaçar e enganar. O Salmo 22 não apenas retrata as duras realidades do sofrimento na vida de fé, mas também destaca a luta universal que muitos crentes enfrentam. O clamor desesperado do salmista, sentindo-se cercado por inimigos como cães selvagens, ressoa com as dificuldades que os seguidores da fé muitas vezes experimentam. É um lembrete de que o caminho da fé não está isento de desafios e que momentos podem surgir em que nos sentimos sobrecarregados pelas adversidades. No entanto, este salmo também nos assegura da proteção constante de Deus em meio a esses perigos. Ao usar os cães como símbolos de ameaça, o salmo nos encoraja a estar atentos em nossa caminhada espiritual. Assim como nos protegemos contra ameaças físicas, somos igualmente chamados a nos resguardar contra perigos espirituais. A imagem de estar rodeado por cães selvagens destaca que forças malignas estão sempre presentes, prontas para nos desviar do caminho correto. À medida que o salmista clama por libertação, também somos incentivados a buscar refúgio em Deus nos momentos de vulnerabilidade. Essa narrativa demonstra que, embora os cães possam simbolizar perigo e oposição, eles também ressaltam a importância fundamental de confiar na proteção divina. Assim como o salmista deposita sua esperança em Deus diante dos adversários, também devemos confiar em Deus, certos de que Ele nos guardará contra os perigos espirituais que desafiam nossa fé. Em nossa última discussão, sintetizaremos os temas que exploramos: vigilância, lealdade, proteção e perigo, e aprofundaremos as lições mais amplas que os cães na Bíblia nos ensinam. Assim como observado ao longo da Bíblia, os cães possuem uma representação dualista que vai desde associações negativas, como impureza e perigo, até qualidades positivas, como lealdade e proteção. Essa dualidade reflete a maneira complexa como os animais são utilizados nas Escrituras para transmitir verdades espirituais profundas. Outros animais também carregam simbolismos importantes. O cordeiro representa inocência e sacrifício,
sendo exemplificado por Jesus como o Cordeiro de Deus. O leão simboliza força e realeza, frequentemente associado à tribo de Judá ou ao poder divino. E a serpente, um emblema de engano e tentação, desempenha um papel central na narrativa da queda do homem. Os cães, embora não tão exaltados simbolicamente quanto o cordeiro ou o leão, ocupam um lugar singular nos textos bíblicos. Sua representação é multifacetada. Podem simbolizar os perigos de se desviar do caminho de Deus, a insensatez de repetir pecados ou as ameaças espirituais que cercam os fiéis. Por outro lado, os cães também representam lealdade, vigilância e, em certos momentos, até misericórdia inesperada, como ilustrado na parábola de Lázaro. A dualidade dos cães destaca um aspecto profundo da existência espiritual, sua complexidade e paradoxos. Da mesma forma que os cães podem representar tanto o perigo quanto a segurança, a jornada espiritual de um crente é marcada por períodos de adversidade e de certeza. Há momentos em que podemos nos sentir cercados por ameaças, como descrito no Salmo 22, e outros em que encontramos conforto e fidelidade em lugares inesperados. A forma como os cães são retratados nesses papéis contrastantes também ilustra que até os seres mais simples e aparentemente impuros podem transmitir ensinamentos espirituais significativos. Apesar de sua reputação ambígua nos tempos bíblicos, os cães podem nos ensinar importantes lições sobre vigilância, fidelidade e empatia. Uma grande lição extraída da representação bíblica dos cães é que o crescimento espiritual frequentemente surge dos lugares mais inesperados. Assim como os cães, muitas vezes vistos como impuros ou insignificantes, podem demonstrar bondade e vigilância, nós também podemos encontrar força espiritual em circunstâncias improváveis. São frequentemente nos desafios ou nos momentos em que nos sentimos indignos que nossa fé se aprofunda. Isso nos leva a uma reflexão essencial. Se os cães, geralmente considerados impuros ou ameaçadores, podem simbolizar vigilância, lealdade e compaixão, que outras lições poderíamos estar ignorando nos elementos e nas pessoas ao nosso redor? Assim como os cães mencionados nas Escrituras, tendemos a desprezar ou subestimar aspectos que podem conter um significado maior. Talvez a chave para o crescimento espiritual esteja em aprender com aqueles que menos esperamos e em aceitar a sabedoria que pode surgir de todas as áreas da vida, especialmente daquelas que inicialmente desconsideramos. No próximo capítulo, integraremos todas essas ideias e aprofundaremos os ensinamentos que os cães nos oferecem, não apenas por meio das narrativas bíblicas, mas também em nossas práticas espirituais diárias. Já vimos que os cães na Bíblia transcendem seu papel de meros animais. Eles servem como símbolos poderosos que transmitem lições essenciais sobre fé, vigilância e fidelidade. Mas que ensinamentos específicos podemos extrair dessas representações? E como eles se relacionam com nossa jornada espiritual nos dias de hoje? Uma das principais lições que os cães nos ensinam nas Escrituras é a importância da vigilância. Assim como os cães protegem seus rebanhos e lares, permanecendo atentos a possíveis ameaças, também somos incentivados a manter a vigilância espiritual. Em 1 Pedro 5,8, somos advertidos a sermos sóbrios e vigilantes, pois nosso adversário, o diabo, anda ao redor como um leão que ruge, buscando a quem devorar. Esse chamado à vigilância reflete o papel dos cães como guardiões. Sua prontidão constante para enfrentar perigos nos lembra que, em nossa caminhada espiritual, devemos estar sempre atentos às tentações e provações que podem nos desviar do caminho da fé.
Essa vigilância vai além da segurança pessoal, abrangendo a responsabilidade de proteger os outros. Como seguidores da fé, temos o dever de cuidar de nossos semelhantes, nossos familiares, amigos e comunidades. Assim como os cães defendem seus donos e matilhas, somos chamados a apoiar e resguardar aqueles que estão vulneráveis emocional ou espiritualmente. Isso pode significar oferecer conselhos, orar pelos necessitados ou simplesmente ser um apoio em tempos difíceis. A segunda lição é sobre lealdade e fidelidade. Os cães são conhecidos por sua devoção inabalável. E embora a Bíblia não exalte diretamente essa característica, ela serve como uma poderosa metáfora para o tipo de fidelidade que Deus deseja de nós. Ao longo das Escrituras, Deus chama seu povo a permanecer leal a Ele, a seguir firmemente sua fé e a confiar em seus planos, independentemente das dificuldades. Esse tipo de lealdade é exemplificado por personagens bíblicos como Abraão, que deixou tudo para seguir as promessas de Deus, e Rute, que permaneceu fiel a Noemi após a morte de seu marido. Em um mundo repleto de incertezas e desafios, essa fidelidade a Deus nos sustenta espiritualmente. Os cães, com sua devoção inquestionável a seus donos, nos lembram da lealdade que devemos cultivar em nosso relacionamento com Deus. A terceira lição que podemos aprender com os cães na Bíblia está relacionada à compaixão. A história de Lázaro e dos cães que lamberam suas feridas é um exemplo comovente de compaixão inesperada. Enquanto Lázaro foi ignorado pelas pessoas em seu sofrimento, os cães lhe ofereceram conforto. Essa narrativa nos ensina que a compaixão pode surgir de fontes inesperadas, até mesmo daquelas consideradas impuras ou indignas. Ela nos lembra da importância de buscar e demonstrar compaixão em todas as circunstâncias, especialmente para aqueles que são negligenciados ou marginalizados. Em nossa caminhada espiritual, somos chamados a agir com compaixão, assim como os cães cuidaram de Lázaro. Jesus frequentemente enfatizou a importância de cuidar dos mais necessitados, e a história dos cães compassivos nos lembra que até os menores gestos de bondade podem ter um impacto profundo. Seja ouvindo alguém que precisa desabafar, ajudando um necessitado ou simplesmente estando presente para aqueles que enfrentam dificuldades, esses atos refletem o amor de Deus por seu povo. Os cães também servem como um poderoso símbolo de humildade. Nas Escrituras, eles são frequentemente retratados como excluídos e considerados impuros, vivendo às margens da sociedade. Apesar desse status inferior, demonstram qualidades notáveis como lealdade, proteção e bondade. Isso nos ensina que a humildade é altamente valorizada nos ensinamentos bíblicos. O próprio Jesus exemplificou a humildade ao longo de sua vida, dedicando-se a servir os outros em vez de buscar ser servido, e encorajou seus seguidores a adotarem essa mesma atitude. Ao valorizarmos a humildade, reconhecemos que nosso verdadeiro valor não está em conquistas ou posses materiais, mas em nosso relacionamento com Deus. Assim como os cães mencionados na Bíblia, podemos impactar o mundo de forma positiva por meio de pequenos, mas significativos atos de serviço, bondade e fidelidade, independentemente de nossa aparente insignificância. Em resumo, a representação dos cães na Bíblia nos oferece diversas lições espirituais, desde a vigilância e a fidelidade até a compaixão e a humildade. Os cães atuam como faróis, tanto literal quanto metaforicamente, das virtudes essenciais para uma vida de fé. Seja protegendo nossa espiritualidade, permanecendo firmes em nossa devoção a Deus, ou demonstrando bondade aos outros, os ensinamentos extraídos dos cães continuam relevantes mesmo nos tempos atuais. Ao concluir nossa discussão sobre os cães nos textos bíblicos, torna-se evidente que esses animais desempenham um papel especial nas Escrituras.
Embora muitas vezes associados a aspectos negativos e a condição de desprezo, eles também simbolizam qualidades cruciais para uma vida devota, como alerta espiritual, lealdade e empatia. Sua presença na Bíblia nos lembra que até mesmo os seres mais marginalizados podem transmitir profundas lições espirituais. Os cães na Bíblia refletem as complexidades de nossa jornada espiritual, retratando tanto os altos quanto os baixos da fé. Assim como eles aparecem sob perspectivas positivas e negativas, nossa caminhada com Deus é marcada por vitórias e desafios. Em alguns momentos, sentimos força e vigilância, prontos para enfrentar qualquer obstáculo espiritual, assim como um cão atento protege seu lar. Em outros, enfrentamos dificuldades que nos tornam vulneráveis, semelhantes à aflição do salmista no Salmo 22. Apesar dessas oscilações, somos chamados a permanecer leais a Deus, manter nossa fé vigilante e estender compaixão, mesmo em pequenas atitudes. A narrativa bíblica sobre os cães também nos incentiva a enxergar além das aparências. No caso dos cães na história de Lázaro, embora fossem desprezados, demonstraram compaixão. Isso sugere que a sabedoria e o crescimento espiritual podem surgir de fontes inesperadas. Deus frequentemente usa os humildes, os esquecidos e aqueles que menos esperamos para cumprir seus propósitos. E a presença dos cães na Bíblia reforça essa importante lição. Por fim, a maneira como os cães são retratados nas Escrituras nos convida a refletir sobre nossa própria experiência espiritual. Será que somos tão vigilantes em nossa fé quanto um cão que protege seu rebanho? Permanecemos fiéis a Deus, mesmo diante das dificuldades? Demonstramos compaixão pelos outros, como os cães fizeram com Lázaro? Essas perguntas devem nos guiar na busca por um relacionamento mais profundo com Deus. Agradecemos por explorar conosco a representação bíblica dos cães. Esperamos que esta jornada tenha enriquecido sua compreensão sobre esses animais fiéis e seu significado espiritual. Assim como os cães, que têm sido companheiros leais da humanidade ao longo da história, eles também oferecem um simbolismo espiritual valioso, refletindo valores fundamentais para uma vida de fé.